O decano do Ministério Público de São Paulo, o Procurador de Justiça Fernando José Marques, é o nosso convidado para esta edição do Estúdio MPSP. Doutor, uma satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Satisfação é minha. Que tem como gancho no jargão jornalístico o anúncio que o senhor fez recentemente. O senhor, depois de quase meio século dedicado à instituição, quase 50 anos de serviços prestados ao Ministério Público de São Paulo, anunciou que se aposenta. Doutor, por que o senhor tomou essa decisão e que balanço o senhor pode fazer da sua trajetória ao longo desses quase 50 anos? Bom, eu quando ingressei no Ministério Público, eu já tracei um plano de só me aposentar na compulsória, que seria aos 70 anos. Evidente que naquela época as uvas estavam verdes. Com né? certeza. E eu acabei, mas quando chegou a época que eu estava para completar o tempo, eu falei, bom, agora é a hora da verdade. Eu tenho que decidir realmente se vou ou não me aposentar ou se aquele plano traçado lá atrás eu vou segui-lo. E eu resolvi ficar até os 70. Só que daí veio a mudança constitucional chamada PEC da Bengala. PEC da Bengala. Que mudou a aposentadoria para os 75 anos. E eu fui continuando, mas falei, sabe, eu acho que já está chegando a época, a fila precisa andar, né? E os tempos vão mudando, né? O Ministério Público mudou. Sem dúvida. Né? Eu assisti todas essas transformações e disso me orgulho muito. Perfeito. Né? Já venho desde o final do ano pensando e cheguei à conclusão que era o momento de me aposentar. Doutor, o senhor acaba de dizer que o Ministério Público mudou muito, né? Ao longo desses anos em que o senhor presta serviço à instituição. O senhor, se eu tiver errado, me corrija, ingressou na instituição em 1972. Isso. Né? O senhor trabalhou numa época em que a gente pode chamar de uma fase heróica do Ministério Público. Era o promotor, a sua máquina de escrever, sem muita estrutura, sem funcionário. Como é que era atuar na instituição naquela época, né? Especialmente para que seus colegas mais novos possam compreender, né, da onde vem o Ministério Público? Bom, na verdade até nem máquina de escrever tínhamos, era emprestada da magistratura. Né? Certo. Eu tive a sorte de trabalhar num fórum, na primeira entrância, num fórum muito bom, tinha uma sala magnífica, mas não tinha nenhum funcionário à disposição. Como havia um clima assim de muita camaradagem com o juiz, com os funcionários, os cartorários, essa coisa toda, o promotor muito respeitado, né? Então a gente conseguia às vezes algumas coisas através de funcionários. Certo. Né? Do cartório. Outras vezes de voluntários do comissariado de menores, alguma coisa que precisava, né? Mas éramos só nós. Né? Mas também não tínhamos as atribuições que o promotor de hoje tem. Perfeito. Nessa área civil. Né? Então, eu cheguei a me ressentir dessa falta de atribuições. Entendi. E depois com a Constituição de 88, eu vi, puxa, bem que lá atrás eu achava que nós precisávamos de mais atribuições. Que foi o que acabou acontecendo. Foi o que acabou acontecendo. Tá certo. Doutor, o senhor acha que esse estágio que o Ministério Público atingiu, ele assim, não retrocede? Quer dizer, essas atribuições, esse prestígio que o promotor tem, a própria instituição, estamos numa fase em que não haverá retrocesso, ou o senhor teme por algum tipo de retrocesso? Não, tentativas de retrocesso, eu acho que nós sofreremos, mas eu acho que nós vamos vencer esses ataques. Né? Nós estamos numa nova fase política, né? Virão ataques, não tenho dúvida, mas nós temos aí a Procuradoria-Geral, a Associação
isso para dizer de São Paulo, né? Certo. E que vão, não tenho dúvida, vão nos defender. E a própria sociedade, que vê os valores do Ministério Público, né? Sem dúvida. Precisamos ainda evoluir alguma coisa, né? Porque o caminho do meio é que é o bom. O mais virtuoso. Nós temos excessos dos dois lados, às vezes de gente que não faz o que deveria fazer, né? E para isso nós temos aí a corregedoria, né? E o órgão especial mantendo às vezes punições que são aplicadas pelo procurador-geral, né? Como também às vezes excessos, né? O promotor tem muito poder, né? Precisa desses poderes, certo. Mas precisa saber dosar, né? Mas eu acho que isso é um aperfeiçoamento que a escola tem condições de fazer. Eu acho que a formação continuada, que ainda não existe obrigatoriamente, deve vir. Entendi. O senhor defende, então, que a formação seja contínua? Seja contínua. Eu fiz um estágio na Escola da Magistratura Francesa, onde eu fiquei durante 6 meses, né? 2 meses na escola e 4 meses em jurisdição. E lá, na França, é obrigatória. A cada, se não me engano, já faz tempo, acho que a cada 3 anos é obrigatório que o promotor, quer dizer, o magistrado em geral. Entendi. Né? Porque lá são todos magistrados. Certo. Tenham feito algum curso na escola. Perfeito. Se não fizer nesse período, é inscrito obrigatoriamente. Entendi. Pela própria instituição. Compulsório. Compulsoriamente. E eu acho que aqui deveria isso evoluir para isso, né? De maneira que nós tenhamos uma melhor formação ao longo da carreira. Porque mudam as leis, mudam, né, as questões sociais, etc. Então precisa. Perfeito. Doutor, eu tive a grata satisfação de estar presente na sessão em que o senhor anunciou, né, a sua aposentadoria e pude notar, né, o carinho dos seus colegas pelo senhor, o carinho de toda a instituição, né, porque o senhor é considerado uma referência no Ministério Público de São Paulo, né? Obrigado. O senhor agora vai se desligar da instituição. Como é que vai ser o dia a dia, né, sem essas atividades aí em que o senhor teve ligado nos últimos 50 anos, vamos dizer assim? Bom, já há uns 2 anos eu venho pensando seriamente na aposentadoria. E tem algumas coisas que eu pretendo fazer, que não são da área do direito. Entendi. Né? Uma delas é me dedicar à fotografia. Né? Há uns 2 anos já... Porque no passado, quando eu estudava direito, eu cheguei a aprender fotografia, revelação... Já é um hobby. Já era um hobby. Né? Tive máquina com lentes intercambiáveis, aquela coisa toda, mas depois vendi porque era um hobby muito caro e a gente ganhava muito mal. Aí comprei uma maquininha pequena e o tempo foi passando. Mas agora, há uns 2 anos, eu comprei uma poderosa e agora já estive vendo aí, vou fazer curso para poder conhecer melhor a câmera, né? E poder me dedicar mesmo, né? Isso é uma das coisas. Outra coisa é que quando fomos, não só eu, outros colegas, promovidos a procuradores nos anos de 82, 83, 84, naquele período, certo, nós não tínhamos gabinetes. E um pequeno grupo, que eu cheguei a me referir lá na reunião do órgão especial, um pequeno grupo falou, bom, como nós não podemos ficar desligados, porque trabalhava-se em casa. Sim. Então vamos marcar um almoço semanal. Né? E começamos, esse grupo começou a almoçar semanalmente no prédio do Jockey Club aqui da 15 de novembro. Certo. O prédio já foi vendido, né? E em 1983 eu fui promovido. No final de 84 eu fui convidado a integrar o grupo. E até hoje, semanalmente, nós almoçamos juntos. Certo. Uns desgarraram, mas segunda-feira mesmo, os 5 remanescentes estavam na associação almoçando.
Entendi. Então, toda segunda-feira nós almoçamos juntos. E isso o senhor pretende manter? Ah, sem dúvida alguma. Quanto a saúde permitir, né, a gente vai mantendo. E uma vez por ano, esse grupo se reúne para jantar com as esposas. Certo. Então é um grupo maior, que aí vem alguns remanescentes aí. Perfeito. Que desgarraram. Né? É o grupo estendido. É o grupo estendido, mas os 5 que estão aí, né? Dr. Gilberto Passos de Freitas, que foi para o tribunal e chegou a ser corregedor-geral da Justiça, Dr. Erickson Maranho, que também foi a desembargador, chegou a substituir ministro no Superior Tribunal de Justiça, durante mais de ano, né? Dr. Luiz Antônio de Godoy, que é do meu concurso, é o último que vai ficar em atividade, que é desembargador, né? Já foi presidente da seção de Direito Privado. E o Dr. Barreto, que passou a integrar o grupo mais recentemente, mas esse mais recentemente eu acho que tem mais de 15 anos. Entendi. E se aposentou, mas semanalmente está conosco. Né? Perfeito. E certamente suas visitas, né, à instituição, sem dúvida, onde o senhor continuará sendo muito bem recebido, né, porque, como eu disse, o senhor é uma referência no Ministério Público. Obrigado. E essa entrevista, mais do que uma entrevista, é uma homenagem ao senhor, doutor. Muito obrigado. Agradecemos muito a sua gentileza de nos atender, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.